At T-Mobile, our critical mission is providing unparalleled 5G coverage for when connectivity is mission critical. Introducing T-Priority, America's best 5G network experience for first responders, even in times of congestion. More capacity, faster speeds, better coverage. T-Priority from T-Mobile, built for tomorrow's emergencies, ready today. Discover more at t-priority.com. For qualifying organizations on eligible rate plans, coverage not available in some areas and may be impacted by emergencies. Você está escutando Lideraí, o seu podcast de liderança. Líderes do passado, líderes do presente, líderes do futuro. Você está ouvindo, você está assistindo, você está presenciando Liderai.com, o seu podcast definitivo de liderança em busca do santo grau da gestão, Wellington. Estourou aqui. Estourou, não tem problema, Wellington. O editor arruma, graças a Deus. O editor arruma, depois de 20 horas de trabalho em laboratórios de áudio, de restauração de áudio. 7 anos arrumando isso aqui já. Engraçado, né? Esses dias eu vi um vídeo daquele CEO da Adapta falando: aqui na Adapta a gente não tem nenhum software de edição de vídeo, nem de áudio, nem de não sei o que, não sei o que. Eu fiquei pensando assim, tá, mas também os vídeos deles são uma merda. Áudio eu nunca ouvi. Polêmico. Né, não tem... Não, eu até acho legal as palestrinhas, as aulinhas que eles dão lá, acho bem interessante. Mas é fácil você falar quando você não tem o que fazer. É que nem o cara chegar pra você e falar assim: Wellington, eu não tenho máquina de tirar foto profissional, eu tiro com o celular. Mas se você tem um estúdio de fotografia? Não tem. Ah, então beleza, aí faz sentido. Então, né, se você não tem a aplicação, ótimo você não ter o equipamento, né? Você é cineasta? Quero ver. Vai lá e grava com o Ridley Scott um filme lá sem câmera. Isso. Eu vejo que se você não tem a aplicação, senão fica essa doença, até antes de começar o episódio e tudo mais, mas fica essa doença na cabeça das pessoas de que existe um atalho, ou que o trouxa eram todos os outros antes de mim, que sempre fizeram de outro jeito, e eu que sou espertão agora que descobri que com o ChatGPT eu consigo fazer alguma coisa. Não é bem assim, né, Wellington? Já diria o ninja, né, cara? Você que é foda! Você que é foda! Um abraço pro nosso amigo ninja. Eu gosto Douglas. muito. Eu gosto muito desse Douglas aí, cara. Gosto muito dele. Eu acho que o cara inteligente. Depois te pedir um negócio em off, inclusive, depois que eu tô falando do Douglas aí. Mas, enfim, só pra deixar aqui no corte. Então, sem mais delongas, do que o episódio, o assunto, do que veremos falar hoje, Wellington? Hoje a gente vai falar sobre um comentário que o CEO do Boticário fez, né, sobre 3 qualidades que todo profissional deve ter para conseguir evoluir na carreira. Uma matéria bem legal do exame, e depois a gente coloca aqui no link são aí pra vocês darem uma olhada. As 3 qualidades que fazem a diferença em um profissional. Fica aí que... Tá bem legal. Cara, achei bem legal essa matéria do exame, saiu no LinkedIn, inclusive o próprio CEO ou é CFO do Boticário? Não, ele é CEO agora, o Modé agora é CEO. Ah, tá certo. Fernando Modé agora é CEO. Depois o Arthur Gribal saiu, ele virou conselheiro e ele agora é CEO. E ele coloca aqui, né, tanto no LinkedIn, ele mesmo colocou no dele, né, a matéria lá, muito, muito interessante. E a gente vai comentar um pouquinho sobre essas 3 qualidades. Eu gosto muito de fazer um negócio, sem gastar muito tempo aqui, claro, mas você sabe que tem muito filme que quando eu vou assistir, eu olho o trailer e eu primeiro imagino como que o filme vai ser na minha cabeça, eu meio que desenho na minha cabeça o roteiro, e geralmente quando eu vou assistir eu me decepciono. Eu assim, puta, cara, eu teria feito assim, expectativa sabe? E realidade, né, cara? Quando eu li a manchete, eu falei assim, caramba, e comecei a pensar o que será que ele vai falar, mas na minha cabeça, não que eu já sabia ou imaginei de pronto, mas eu fiquei pensando, Wellington, quanto é importante essa frase dizer assim, ó, as qualidades que fazem a diferença. Porque às vezes a gente escuta tantas pessoas falarem assim, as qualidades do sucesso, as qualidades do seu crescimento, as qualidades para você ser diretor, né?
a gente precisa aplicar o marketing dentro da nossa vida, sobretudo da profissional. Quem é o nosso cliente dentro da empresa? A empresa, né? O meu chefe. Eu também tenho clientes que são meus funcionários, mas assim, a priori é o meu chefe. O meu chefe e a organização. Às vezes o chefe do meu chefe, etc. Eles é que são o meu cliente. E uma boa lição de marketing, Wellington, o sucesso de marketing para qualquer coisa, gente. Se você que está ouvindo aí é empreendedor, tem um negócio, não está dando certo. Se você é um colaborador, trabalha na sua empresa, acha que não está crescendo, vão aplicar essa regrinha de marketing para você, que vai ser o norte para você. Né? Quando a gente põe em design sprint, sempre fala de a gente colocar o cliente no centro, né? Às vezes o cara não sabe nem quem é o cliente. Então acho que o primeiro passo é você saber quem é o cliente. No caso tá claro aqui que é teu chefe e a organização que seria o chefe do teu chefe, o diretor, o CEO, o dono da empresa. Esse é teu cliente. Qual que é a grande dica que se aplica também a empreendedor? Faça o que o seu cliente quer. É tão simples, Wellington. É tão simples. E para isso a gente precisa também descobrir o que ele quer. É claro que tem gente que vai erguer a mão e uns chatonildos, eu vou dizer assim, mas Henry Ford, se ele fosse produzir o que as pessoas queriam, ele teria feito uma carroça com não sei quantos cavalos, ele foi lá e produziu uma coisa que ninguém queria, que ninguém imaginava, né? O Steve Jobs também, ele não fez o que eles queriam, ele fez o que eles precisavam. É muito filosoficamente bonito de falar, tá, gente? Mas a sacada você precisa atender necessidades. E quando eu leio esse negócio de qualidades, me remete muito isso, Wellington. Me remete muito assim, quando ele fala assim, do profissional de sucesso, do profissional diferenciado. O que é esse diferenciado? Se o meu chefe e o dono da empresa é meu cliente, quem que são os meus concorrentes desse mercado? Seus pares. São os meus pares e os caras que estão fora da empresa, que a qualquer momento pode vir, né, para me substituir. Então, se eu quero ser diferenciado, eu tenho que ser diferente deles. E a concorrência é vencida, é o preço, é a oferta, é a confiabilidade. Isso tudo faz parte depois de um processo de relacionamento que você já tem estabelecido com o teu cliente. Mas a grande sacada o que ele precisa? Vamos atender a necessidade dele. Ver essas pessoas como cliente. E quando eu li ali qualidades, eu falei assim, cara do céu, na minha cabeça, Wellington, eu voei e pensei assim, o que anda faltando? O que eu vejo faltando? Para mim, isso é de volta à mercadológica a análise, né? Se não é de marketing de um lado, é mercadológica do outro. É provavelmente, eu não vou dizer o que é, mas é provavelmente o que tá faltando. Até porque eles não iam se dar ao luxo de tomar o tempo do Moderna aqui, na segunda maior empresa de beleza aí do Brasil, para você trazer um ponto que fosse vazio, né? Que fosse algo que fosse chover no molhado. Então, quando esses caras falam, você pode gostar, não gostar, mas o mínimo que a gente precisa fazer é ouvir. Com certeza. Porque esses caras têm muita experiência, muito mais experiência que eu, que o Albino, que você que tá ouvindo, que... Claro, a não ser que você seja, a não ser que o Modéstia esteja ouvindo aqui ou algum outro CEO de multinacional esteja ouvindo aí, avisa nós. Mas pode ser também, né? Pode ser. Mas esses caras têm muita vivência, né, velho? Tem muito know-how, tem muita experiência, então a gente precisa ouvir, cara. E quando, aí entrando um pouco já na matéria aqui, ele resume em 3 pontos. A gente vai falar de cada um deles rapidinho aqui, mas o primeiro ponto, não necessariamente nessa ordem, mas o primeiro ponto que foi destacado aqui, lembrando que a gente está falando de habilidades para fazer a diferença, tá? Então, entenda que se ele está falando de fazer a diferença, é porque tem gente que não faz, ou então que a maioria não faz, ou que tá faltando, né? Então, e se as pessoas não fazem, é porque realmente a gente tem uma escassez dessa habilidade aí dentro do mercado. E por consequência vai ser valorizado, porque é oferta e procura, né? Definitivamente. E aí o primeiro ponto que ele traz aqui é a capacidade de adaptação e aprendizado constante. Aqui o cara pode me chegar e falar assim, mas isso aí é o lifelong learner resiliente, entendeu? Não é, cara, não, é cara, diferente. Não, e aqui a descrição era, precisamos sempre nos reinventar conforme a realidade do mercado. Só que a questão é como que a gente lê isso, tá? Porque aqui, se você fizer somente uma leitura da porta para fora da empresa, você está correndo um risco de você estar sempre olhando para o que está acontecendo em volta e não se preocupar com o que está acontecendo dentro da tua realidade. Porque aqui a gente tá falando de habilidades para fazer a diferença. E quando a gente fala de se adaptar
adaptar e nos reinventarmos é pra nós. A gente tá falando do profissional, cara. Então, assim, é você se questionar das tuas próprias convicções, é você avaliar o quanto que você tem de fato aprendido novas habilidades ou buscado novos conhecimentos, buscado se inteirar das coisas que têm acontecido no mercado. Se fosse fazer um resumo aqui, tentar se manter atualizado, né? Então, isso aqui é o mínimo que se espera, né, de acordo com o que ele comentou aqui, para que esse funcionário faça diferença. Só que aí tem um outro ponto associado a isso, que você pode estar aprendendo muita coisa, mas você pode não estar aplicando. E aí também não adianta nada, entendeu? Eu fiz um curso disso, um curso daquilo. Você tá empilhando certificado ali e não tá colocando em prática, isso não vai fazer diferença. Então, Wellington, eu vou passar a palavra pro Albino aqui, porque tipo, a gente viveu isso em alguns momentos da nossa vida, especialmente com os caras que eram papa certificado. Não, eu só queria comentar que isso que você tá falando, eu vi como testemunho ocular inúmeras vezes, em várias empresas, isso ser valorizado, mas jamais o teórico. Quando eu já vi várias vezes CEOs, diretores, presidentes de companhia falarem bem de um determinado profissional e falarem bem a respeito do aprendizado, do cara aprender rápido, nunca é assim, nossa, o cara fez um curso e ele aprendeu rápido. Não. Terminou o curso em uma semana, entendeu? Nunca vi. O que eu vi foi o seguinte: puxa, a gente colocou o cara lá numa outra unidade, o cara em 3 meses pegou. É isso. Ou eu coloquei o cara em outra área, o cara em 1 mês já tava dando ideias. Então, gente, é prático, sobretudo é prático, e sobretudo é em situação adversa. No fogo, né? É no fogo, é no desafio, é numa situação fora da zona de conforto tua, de você sair de uma área e ir pra outra, frente a uma coisa que não era tua área, é ali que você vê, Wellington. Porque o pessoal tá muito engessado. Você pega muita gente, a maioria realmente tá em escassez. A maioria do pessoal é assim, cara, se não for jogar no grama sintética, eu não jogo. Agora o jogador de futebol tá falando isso, que se não for grama sintética... se não for numa grama natural... Opa! Então você vê, isso daí acontece dentro das empresas. Claro. Você pega um cara lá, às vezes o cara é um front-end, você coloca o cara pra outra função, o cara espana. Você pega um cara que é linguagem tal, você coloca ele pra começar a estudar, espana. Então, o que tá por trás do cara não se adaptar? Por que ele coloca aprendizado e... Como é que ele põe? Deixa eu ver aqui. Adaptação e aprendizado. Pra mim, só existe adaptação se o cara aprende rápido, Wellington. Porque se eu te coloco numa situação e tu não tá apto a aprender, tu não aprende rápido as coisas, você não se adapta. Daí você sai fora. Então eu acho que esse que é o ponto. Não consegue. Wellington, não gera. O cara não vinga. E esse não vingar é porque ele não consegue aprender. E daí a gente tem que tomar cuidado que não podemos cair naquela armadilha do não se ensina, como que é? Truque novo para macaco velho. Eu não acredito nisso daí. Agora, se você... E o velho aqui não é de idade, é de experiência. Vejo o que é muito comum. O cara tem um carguinho um pouquinho mais elevado, o cara tem um pouquinho mais de anos de casa, o cara é orgulhoso demais pra aprender. Eu sei, eu me cobro muito isso, porque quando eu fui ver o cara ensinar o pessoal a solucionar problemas usando Agile, eu te digo que quando eu ouvi e fui convidado até entrar na sala... Torceu o nariz, quer ver? Eu torci o nariz e fui com preconceito e eu sabia que eu tava errado, porque se o cara chegasse lá e ele mostrasse pra mim uma coisa que fosse diferente, eu era o primeiro a aprender, Wellington. Só que quando eu cheguei lá e o cara tava fazendo circo, e não tinha nada que prestava, eu mandei na lata do cara, destruí ele. Alguém pode em algum momento achar que eu fui resistente. Só que eu acho o seguinte, capacidade de aprendizado, mas também honestidade intelectual consigo próprio, puxa vida. Eu acho que pra quem não tem experiência, qualquer besteira te enrola. Agora, se você tem e já viveu isso, puxa, só na Dixie Toga, na impressora paranaense, eu toquei 52 projetos Kaizen, em um ano, quase, em 2 anos.
Então, tipo assim, só ali em uma das minhas experiências profissionais, eu vi coisas assim de todo quanto é tipo, de sucesso e fracasso acontecendo na minha frente. Isso, mais todo o retrospecto que eu já vivi na carreira, eu acho que eu tenho uma basezinha pra falar que Scrum Agile não serve pra solução de problemas, serve pra administrar tarefa. Então, né, também cuidado com essa frase aqui também, pra essa Isso aqui vai virar adaptação. Vai virar. Cuidado com essa frase quando ele fala capacidade de adaptação e aprendizado constante, ser uma qualidade, e você confundir capacidade de adaptação com frouxura da tua parte, ser frouxo, né? Você ser flexível demais, você ser uma pessoa que não tem convicção do que você acredita, e cuidado com o aprendizado constante, você não desaprender e aprender coisas que não presta. Eu acho que só esse alerta que tem que erguer a bandeirinha. Tirando isso, foi colocado numa outra área que não é a tua de atuação, foi exposto numa situação nova, é o melhor dos cenários, Wellington. Uhum. É o que te falou na outra conversa. Se os caras da Votorantim tivessem me dado um ultimato assim, ó, Albino, você vai sair aqui de Curitiba, de planejamento de gestão, e eu vou te colocar no recebimento fiscal. Ali que eles iam ver se eu tinha aprendizado, agilidade e aprendizado. É isso aí. Eu acho que quando você se coloca numa situação diferente, é aí que é a grande prova. Agora, se você está ouvindo essa frase aí, meu amigo, e está achando que é capacidade de adaptação e aprendizado constante no que você faz todo dia igual há 5, 6 anos, desculpa, acho difícil que aconteça. Não, mas é isso mesmo. É isso mesmo. Qual que é o próximo? O próximo é mentalidade generalista. Isso aqui Olha só. Esse aqui é diferente, né? Porque o que ele comenta aqui é o seguinte: é sobre saber transitar em diferentes áreas, ter uma visão ampla dos negócios e manter a capacidade de entrega. Que ele tem tudo a ver com o que a gente falou, né, no que ele comentou no ponto anterior. E porque isso aqui é um ponto que quando a gente fala de mentalidade generalista, eu vou trazer um pouco do que eu pelo menos tenho sofrido. Sofrido não, né? Mas eu tenho passado nos últimos anos. Eu tenho visto muitas pessoas que são especialistas, assim, pessoas que conhecem muito de uma coisa só. Tecnicamente, acho ótimo, né? Porque essa pessoa, se a gente conseguir trazer ela para poder executar só uma tarefa que ela precisa fazer só aquilo e ficar naquilo o tempo inteiro, ela vai voar ali, né? Ela vai tendo os ajustes de comportamento que a gente precisa ali, eventualmente, mas ela vai entregar, tecnicamente ela vai dar boa. Qual que é o problema? Normalmente, quando uma pessoa sabe muito de uma coisa só, quando ela precisa desenvolver uma habilidade nova para poder dar um apoio em alguma outra área ali, cara, é muito difícil. Não tem espaço, né? Muito difícil, cara. É muito difícil. E aí fica um parto, cara, de você conseguir desenvolver aquela pessoa ali. E assim, e até pela própria resistência desse perfil. Daí a atenção que o trade-off tem que ser monitorado. Senão o molho sai mais caro que o peixe. Você, como gestor, identificou que o trade-off tá desbalanceado, que não tá valendo a pena, troca. É isso. Porque eu tenho sentido isso porque tá cada vez mais comum, cara, dentro de alguns mercados, cara, as pessoas literalmente serem multitarefas, mas no sentido de que a linha entre as responsabilidades tá cada vez mais tênue, cara. Então, com certeza. Hoje, por exemplo, cara, eu ouvia muito isso, né? Puta, o comercial tem que vender, o financeiro tem que gerar boleto, o financeiro tem que acompanhar pagamento, a logística tem que entregar, a produção tem que produzir. Tá certo? Mas só que se esses caras não tiverem o mínimo de noção do que acontece entre as áreas parceiras, entre as áreas clientes aqui, entre as áreas cliente e fornecedor, se for colocar no SIPOC lá, né? Sim. Se você não tiver essa visão ampla e você conseguir navegar entre essas áreas e não conseguir gerar esses relacionamentos ali, cara, você sempre vai cair naquele cara que fala o seguinte: meu papel não é esse. Eu não sou pago pra isso. Eu acho que o profissional do futuro é box to box. É o volantão, é o volante box to box, é a camisa 8. O volante box to box, porque os especialistas estão cada vez menos sendo necessários, a não ser que você tenha uma tecnologia, um serviço, um produto extremamente específico, e mesmo assim você vai ter um ou dois caras desse. E você entende que você não concorda que isso não é quase como um cenário de exceção dentro da exceção.
Com certeza. É com certeza exceção. E eu acho que o generalista, ele nada mais é que uma chegada dessa visão aí, né? Uma chegada aí do conceito multitarefa, multi-skill do chão de fábrica chegando no mundo dos negócios. É isso. Porque no passado você tinha o operador que só ajustava a máquina 1 e 2. Você tinha o operador que só conseguia operar a máquina tal. Você tem que começar a treinar o pessoal e essas habilidades têm que ser meio que transversais, matriciais, e o cara tem que ser pau pra toda a obra. E nas empresas é igual. E eu defendo muito isso daquela escolinha americana de gestão. Se eu pegar o Wellington aqui e colocar ele para ser gestor de uma fábrica de palito de fósforo, daqui 3 anos, tiro ele dessa unidade e vamos mandar para outra empresa do mesmo grupo que faz abate de frango, o Wellington, se ele é um bom administrador, ele vai se dar bem em qualquer lugar. Ponto final. Agora, você acha que a experiência do cara saber como que faz um palito de fósforo interfere em algum momento para ele ser um bom gestor lá dentro? Isso aí ele aprende, porra. Se o cara tem capacidade, 3 meses que ele tá trabalhando lá, ele já tá sabendo de tudo. É isso. Não, e aqui, até lembrando um pouco do nosso passado aí, né? Uma das rotinas que a gente tinha era sempre manter a nossa matriz de habilidade redonda, né? Então, sim. Por exemplo... Não só nossa, como de todo o CSC. De todas as áreas, né, cara? Eu acho que é um grande diferencial do CSC da Votorantim de todos os outros CSCs do Brasil, matriz de habilidade e OEE. É o grande diferencial, Wellington. Porque se você tem medição da performance individual das pessoas e do outro lado você tem a gestão do conhecimento para que as pessoas sejam multi-skill, Wellington, você faz chover, cara. Porque daí você tem o exército, né? O box to box no exército. Você tem o guerreiro que manda bem de espada, arco, lança e cavalo. E você mede a eficiência do cara e sempre tá fazendo o turnover dos caras que não rendem. O que vai acontecer com o teu exército? É o exército de Esparta. Só ficam os melhores, não é? Mas é isso aí. E daí qual que é o resultado? O resultado é o resultado do CSC da Votorantim ser o melhor em custo-benefício, o maior produtividade. Eu contei esses dias para uma pessoa que lá já faziam anos que a gente evitava a inflação com produtividade. Então você chegava lá, a inflação do ano pro outro de um ano pro outro, 10% deu a inflação. Então todos os custos desse escritório do CSC teriam que aumentar 10%. O que a gente fez? Manteve na mesma base o mesmo valor. Na mesma base. Como? Reduzindo 10% dos custos. Como? Com melhoria contínua, com desempenho, com efetividade. E as pessoas não acreditam, Wellington. Assim, tá, brincadeira, mentira isso aí. Eu falei, não foi feito uma vez só. Há anos. Todo ano. Há anos. Até eu sair de lá, acredito que continue assim, eu tinha um histórico lá de 10 anos, assim. É isso daí. Não, e aqui, a gente tá brincando um pouco com essa questão da matriz de habilidade, mas é porque, basicamente, você, dentro da tua área, você vai avaliar quais são as entregas que você precisa fazer. Dessas entregas aqui, quais são as habilidades que eu preciso. E aí, quem sabe fazer? Eu vou atribuir pontuações para as pessoas que eu tenho no meu time. Então, por exemplo, aqui, eu preciso... Uma das entregas aqui é a revisão dos acordos de nível de serviço, a revisão do NA, do NS, né? E aí, nesse momento, eu falo, cara, puta, o Wellington, isso aqui ele sabe fazer, o Albino sabe médio, o Paulo sabe médio, o Wagner sabe muito, e tem um cara aqui que não sabe nada. Esse cara que não sabe nada, eu preciso ensinar. Eu preciso ensinar porque eu preciso manter estável o meu time, né? E nesse ponto, quando você consegue... Claro que é um trabalho de maturidade da gestão aqui que é muito importante, né? Mas de qualquer forma, você precisa ter isso no teu time, né? E as pessoas fazem pouco. As pessoas fazem muito pouco, só que elas não se preocupam com nada, não fazem nada, vamos falar a verdade. E aí depois fala, um cara sai de férias e vira um caos. O cara sai de férias e ninguém sabe fazer o que o bicho tava tocando, entendeu? E tem empresa que tá preocupada em manter os processos perenes, blindados por uma eventual saída de pessoas, escrevendo o processo no papel. Cara, ou automatizando. Eu te digo que o caminho é o aprendizado das pessoas. É isso, eu concordo 100%, cara. Até porque, pega na tua experiência, a não ser que você seja uma empresa, trabalhe em empresa muito regrada, mas muito regrada. As pessoas têm o hábito de ler procedimento, de ler POP, IT.
Cara, na prática o papel fica lá, cara. Essa é a repositoria, entendeu? Tipo, o cara não consulta aquilo, entendeu? A não ser que... Assim, tem exceções, tá? Ah, não, porque aqui eu trabalho aqui na montadora, eu trabalho no chão de fábrica aqui, eu uso o pop todo dia. Tudo bem, cara, beleza. Mas no escritório... Mas deve ser uma loop, ser uma loop. É. no escritório só tem foto. É muito diferente, é muito difícil. Qual é a última dica? A última dica não, a última qualidade. Comunicação eficaz. Não apenas falar bem, mas também saber ouvir e entender o ambiente ao redor para tomar a melhor decisão possível. Aí ficou fácil, Wellington. Mas aqui eu vou além, tá? Quando ele tá falando de saber ouvir, entender o ambiente ao redor, falando de comunicação, na prática, aqui ele tá dizendo tanto o que você deve dizer ou fazer e o que você não deve fazer ou dizer também. Aqui tem os dois lados, tá? Então, pode comentar aí, mas é só porque eu não queria deixar... Não, eu só ia falar assim, que tá fácil porque todo mundo sabe que é o grande problema, tá em falta. As pessoas não sabem se comunicar, as pessoas não sabem informar as coisas. Eu já ia falar disso no outro episódio ainda, na sequência. Mas isso é verdade. E você veja, Wellington, que eu sinto assim, forte isso que você tá dizendo, saber não falar, saber o que não falar em determinados momentos. Mas eu acho que esse saber ouvir, às vezes as pessoas querem levar muito para um lado psicológico, da empatia, de ouvir e chorar junto e abraçar. Não é isso. Acho que saber ouvir é uma escuta ativa de entender o que está acontecendo, o que está sendo dito. E isso é de volta a marketing. Porque se o cara fala que isso aqui está muito atrasado, vocês estão sempre atrasando e você não está atrasado. Cara, o que adianta você querer provar num cronograma que você não está atrasado porque o que você tinha combinado com as áreas era isso? Se o dono da empresa tá te falando que tá atrasado, significa que na visão dele tinha que ter sido feito mais rápido. Então, esse é um pequeno exemplo de que às vezes as pessoas elas estão tão presas dentro do seu departamento, dentro do que tinha sido combinado, dentro que... Ufas, isso! O que adianta você tá fazendo isso e a empresa tá indo pro buraco? Aí daqui a pouco é que nem eu trabalhei na impressora paranaense, todas as áreas batendo meta e a empresa fechou. Cara, esse é o famoso indicador verde melancia, né, cara? É o verde por fora e o vermelho por dentro. Como é que você pode? A impressora paranaense... bate meta e fecha a empresa. Exato. Por quê? Porque tá todo mundo preocupado com o seu próprio umbigo e eu acho que esse ouvido ativo ali, talvez eu diga que ouvir é mais importante até do que saber falar. Apesar de que eu sofro e vejo as empresas sofrerem muito mais com pessoas que não sabem se comunicar. Mas eu acho que o início uma pessoa que não escuta e não entende o que está sendo pedido, provavelmente vai falar besteira. Então ele é o requisito. Se você não está entendendo o que está acontecendo, se você não está lendo os cenários, se você não sabe o que estão realmente pedindo para ti, você não entende, dificilmente você vai conseguir fazer qualquer coisa certa. Então por isso que eu acho a escuta primordial. Em segundo ponto as pessoas têm dificuldade enorme de organizar fala, comunicação, de fazer boas apresentações. Eu acho que as pessoas precisam estudar. Se tem um curso que se você hoje que está ouvindo, meu amigo, quiser investir, invista sem medo de ser feliz num curso de storytelling ou de curso de instrutor de treinamentos do SESI e Senai. O Senai tem um curso fantástico sobre instrutor de treinamento. Qualquer cidade do Brasil tem esse curso. Vai, faça. Vai, faça, porque as pessoas não sabem falar, as pessoas não sabem se comunicar, as pessoas inventam palavras, não tem discurso, não tem história pra se contar, é um negócio sem pé, sem cabeça. Tá difícil, Wellington, tá difícil essa parte de comunicação. Mas é difícil mesmo, e comunicar é uma dádiva, né? Não é pra todo mundo mesmo. Só que você precisa treinar, cara. Aí... A gente já sabe que as coisas são difíceis por natureza, né? Não é fácil você passar uma mensagem clara, objetiva, mesmo você fazendo esse exercício de confirmação, né? Você entendeu mesmo? O que você me entendeu disso aqui? Ainda assim é complexo, porque enquanto a gente está passando uma mensagem, nosso cérebro está pensando em 1000 coisas ao mesmo tempo, né? Então, às vezes, para você se perder no teu pensamento é muito fácil, né? E aqui eu acho que um ponto para a gente não perder é garantir que, quando ele fala aqui de comunicação como habilidade chave ou diferente aqui para desenvolver, basicamente ele tá afirmando que as pessoas não sabem falar, ou que as pessoas não sabem se comunicar como um todo. Então nesse ponto, o que a gente precisaria fazer de diferente? E tem lembrando um pouco aí do
filme do Rei Leão, também tem um outro momento que é o seguinte, cara, em boca calada também não entra mosca, entendeu? Então, se você... Sabe aquela história que você não tem nada de bom pra poder falar, não fale nada, Fique cara? quieto. Às vezes, dependendo do momento, é uma boa. E aqui tá também, quando a gente tá falando no sentido de você avaliar o que tá ao redor. Porque a gente já falou disso em alguns momentos atrás, tem brigas que não vale a pena ser brigado. Tem uma batalha que você não precisa brigar. Às vezes vale a pena você dar um passo atrás, você aceitar e falar, cara, beleza, eu vou chamar esse cara no canto depois ali, e vou bater um papo com ele à parte, porque a gente já falou um pouco disso também, que às vezes você cria uma situação dentro de um momento ali, cara, que às vezes não precisava e assim, qual vai ser o resultado que você vai ter desse conflito que você vai gerar ali pra você se fazer ouvir, entendeu? E isso que você falou agora tem um ponto importante pra gente destacar aqui. Se você chama uma pessoa em particular pra falar uma coisa, ela é uma comunicação. Quando você fala a mesma coisa na frente de várias pessoas, e eu não tô falando de feedback na frente dos outros, eu tô falando realmente uma opinião. Por exemplo, você vai lá e fala uma opinião, ou você corrige a pessoa, ou você se opõe a ela, etc. Quando você faz isso, dependendo do ambiente que você está, aquela sua fala, ela representa outras coisas muito além do que você está falando. É como se fosse uma caixa de eco ali, uma ressonância, uma amplificação. Pode parecer uma afronta, pode parecer um desafio, pode ser um questionamento. Vamos dar um exemplo. Você é gerente de uma área, tem um supervisor que responde pra você, aí você tá numa reunião de equipe e você fala que a partir de agora cada pessoa do time vai ter que tocar 3 demandas ao mesmo tempo. Aí ele fala assim não dá. Se ele fala pra você sozinho, você entende que ele tá falando que, o pessoal não vai atingir, você tenta convencer ele. Se ele fala isso na frente dos liderados, ele tá contestando a tua autoridade, ele tá dizendo ali, assinando embaixo que se todo mundo da equipe quiser não atender aquilo, ele tá do lado deles. É um monte de coisa, Wellington. E se isso acontece, por exemplo, com outros gestores de outras áreas, ele tem outros significados. Esse cara não é mais comprado com a empresa, ele tá desmotivado. Então, a interpretação da comunicação é o que vale. Não adianta você chegar pra mim e falar, mas não era o que eu quis dizer. Então. Fodeu-se. Fodeu, já foi. Fodeu-se. Não é o que você acha que você queria dizer, é o que as pessoas entenderam do que você falou. E eu acho que esse é o ponto mais perigoso, cara, porque se tem uma coisa que não tá no teu controle é como as pessoas vão interpretar. Não tá. É por isso que quando a gente comenta que o Modé comenta sobre ler bem o momento, ler bem o cenário, porque você não tem controle nenhum sobre uma mensagem que às vezes, sei lá, vou falar pro Albino aqui numa reunião. E é um negócio que eu não combinei com ele, mas que surgiu ali no momento. Aí de repente ele fala, porra, mas o cara nem combinou o jogo comigo, tá falando esse troço aqui, cara, e aí outra pessoa tá querendo me queimar? Outro jeito. Aí, cara, vira uma loucura por um negócio que quase que foi inocente. Entendeu? Um negócio quase que era inocente, sem intenção nenhuma, virou um problema, cara. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a interpretação das pessoas não tá sob o nosso controle. É um teatro de tesouras, que a qualquer momento uma tesoura corta o outro e daí depois os danos são irreversíveis. Recados finais, Wellington. Porra, baita momento, hein? Adorei isso aqui. O Modé é um cara muito bom mesmo, né? Eu lembro que eu tive a oportunidade de trabalhar com ele no Boticário. Ele era CFO? Era CFO. Ele era CFO. E, cara, era muito legal. Muito legal. Cada vez que o cara ia falar, era uma aula, né? E acho que a gente lembrar desse termo aqui que ele usou, das características e que fazem a diferença, entendam que isso aqui tá em falta no mercado. Isso aqui de fato tá em falta. Então lembre-se de que você conseguir se adaptar às situações, né, e você continuar aprendendo e aplicando o que você tá aprendendo, mostrando resultado rápido em relação a alguma situação adversa, uma coisa que não tá prevista no teu dia a dia. Você enxergar mais do todo, ter a famosa visão sistêmica, né? As coisas vão e voltam, né? Mas quando a gente fala de ser generalista aqui, é basicamente você enxergar mais do todo e menos só do teu silo. E quando a gente também fala de saber falar, cara, de saber passar a informação, saber comunicar,
Esses 3 pontos aqui, gente, se não tem nada que vocês absorveram até agora, entendo que isso aqui no mínimo vai fazer você ser um profissional visto de uma forma diferente, desde que você consiga aplicar. E aqui tem um outro ponto, para poder fechar aqui, né, que é uma conclusão desse ponto aqui da comunicação eficaz, que aqui também é sobre vender o seu trabalho. Porque quando uma coisa é a nossa comunicação ali para resolver problema dentro de uma reunião, ou para você pedir ajuda, né, para você eventualmente se desculpar ou quando aconteceu alguma situação que você não esperava. Mas aqui também tem outro lado de como que você vende o teu trabalho. Porque tem um ponto aqui que você pode fazer um baita trabalho, cara, mas e se você não aparecer, não adianta, cara. Não adianta. E isso é algo que é visível em todas as empresas, cara. Você precisa fazer e aparecer, cara. Se você só fizer e ficar no low profile ali, você é o cara que daqui a 1 ano, ou a 6 meses, 1 ano vai estar falando que não é valorizado, que você você entrega muito e não te valorizam, e que não, as pessoas não veem o seu trabalho. É isso, é ovo de pato e ovo de galinha, cara, entendeu? E acho que só da minha parte aqui, eu só entendo que aqui a gente precisa entender que essas habilidades é que vão fazer que você seja visto como um profissional diferente, que é o que vai te ajudar a alavancar a sua carreira. Legal. Só pra explicar do ovo de pata, né, que a pata ela não faz praticamente barulho nenhum para botar um ovo que é o dobro ou o triplo do tamanho da galinha. Mas a galinha, ela esperneia, bota um ovo muito menor e toda vez que ela bota, as pessoas sabem onde encontrar o ovo e ela, né... Não é que ela é recompensada, ela é roubada, né? Mas tudo bem. Mas ela é vista, né? Ela é vista, daí todo mundo sabe que foi botado o ovo. E às vezes o ovo do pato até é difícil de achar, né? Porque o pato bota, não sei em que lugar lá, ninguém sabe onde ela tá botando. A pata, no caso, não o pato. Acho que a minha dica final é assim... Às vezes a gente fica até um pouco chateado de ler que essas coisas sejam diferenciais, né? Mas é a verdade. Eu não acho que o que ele escreveu aqui tá errado, porque a gente vive no dia a dia. Pode não ser um CEO, aqui o CEO é um gestor que tá muito mais conectado com cultura e com pessoas, então ele vive isso aqui intensamente, né? Mas nós também estamos, e esses pontos aqui são muito importantes e fazem muita falta. Então, eu acho que o meu recado final é que você não precisa de muito para você se diferenciar. E eu gostei que o Wellington falou, que é uma coisa que o Flávio Augusto sempre falou, que todo profissional tem que ser um bom vendedor. Vendas, marketing, tá tudo aqui, cara. Tá esfregando, tá sensualmente, pornograficamente exposto na sua cara, se você não quiser ver, né? E então tá fácil a gente conseguir um diferencial. Não tá difícil, não é do outro mundo, né? Até a gente fica chateado às vezes, é isso aqui que tá faltando mesmo. Mas é o que a gente sente no dia a dia, não? Mas é a verdade, É o que a gente sente, né? E eu acho que contar histórias, se eu tivesse que escolher entre os 3 ali, que a pessoa deveria apostar, é saber vender e saber contar uma boa história. Porque isso tá faltando. Eu já peguei muito trabalho na minha mão de ótima qualidade, apresentação mal feita, e aquilo desvalorizava tudo que o cara fez de esforço. Então... e conheço vários profissionais na minha carreira aí que eu conheci que não faziam nada, Wellington, que eram uns zeros à esquerda, mas os caras tinham uma lábia boa e os caras sempre cresceram na carreira. Então, acho que não tô querendo dizer para que as pessoas sejam esses mandrake aí, malandropes, mas eu quero que vocês entendam que com a qualidade que vocês têm, usando essas qualidades, vocês é igual sal na comida. Vocês vão destacar o sabor de vocês, né? Vocês vão conseguir os resultados que vocês tanto almejam. Tá bom? Falou, pessoal! Tenha uma boa vida. Até o futuro. Paz! Paz e bem, irmão! Tchau! Lideraí Podcast, o seu guia de liderança corporativa. Gostou do nosso conteúdo? Acesse lideraí.com, onde você pode encontrar o que há de melhor sobre liderança. Get to PC Richard & Son for big savings on Samsung OLED televisions, now up to 48% off. Free delivery plus free wall installation on select models. Only at PC Richard & Son.